Fala galera, se você está começando agora no mercado financeiro, na bolsa de valores, estudando sobre tape reading, você deve estar vendo aí que existe dois tipos de análise, as duas principais análises. Análise técnica, que também é conhecida como análise gráfica, e análise de fluxo de ordens, que também é conhecida como tape reading. E aí, como iniciante, a gente fica perdido, não sabe por qual análise começar. Começo pelo gráfico, começo pelo tape, por onde eu vou? E eu vou explicar nesse vídeo a diferença das duas, por onde deve se começar e por que tal análise é melhor que a outra, tá ok? Então vê o vídeo até o final e vamos lá. Bom pessoal, então eu já fui iniciante também e eu vou contar um pouco da minha história e como eu fiz para desenvolver a minha análise, tá? Quando eu comecei lá para 2015, estava super em alta marketing e tudo mais sobre análise de fluxo, tá? Tape reading. E eu acabei seguindo por esse caminho por conta de ser o que estava ali no momento, o que estava sendo mais divulgado. Então eu fui pego por essa onda de marketing e acabei me dedicando à análise de fluxo, ao tape reading. E aí eu comecei a estudar muito, fiz alguns cursos de tape e me dedicava horas ali estudando tela. Na minha época não tinha replay, então eu gravava a tela às vezes e ficava estudando à noite também. Não tinha nenhum gráfico na minha tela, eu tinha Times and Trades, Book, Superdom e Volumetric Price, só isso. E aí comecei a performar um pouco melhor e eu ganhava, perdia, ganhava, perdia. O pessoal que operava comigo também operava muito fluxo e a gente via que em movimentos de tendência a gente acabava perdendo mais do que ganhando, e foi quando eu comecei a estudar fora do horário de mercado com alguns amigos, e dentre esses amigos tinha um especificamente que era bem grafista. E aí ele me mostrou, tinha pego um trade de 30 pontos no dia que eu tinha tomado um ferro. E eu falei, meu, o que você olha para fazer esses trades? O que você faz? E aí ele me apresentou um negócio chamado agulhadas do Didi. Eu acabei estudando aí sobre essas agulhadas e quando eu vi aquilo na explicação e agulhou e tal, não sei o que, eu falei, cara, isso aqui é maravilhoso, né, bicho? E eu era daqueles, pessoal, que tipo, você vinha falar de gráfico pra mim, eu falava, sai, não, isso aí é coisa do passado. Gráfico, você fica olhando o preço, fica vendo o que aconteceu, tem que olhar o fluxo ali, o que está acontecendo no momento. Eu fazia parte dessa briga aí de análise técnica contra análise de fluxo. Se me falasse para pôr um gráfico na tela, eu era daqueles, não, você é louco, isso não funciona. Né? E depois que esse meu amigo me apresentou essas agulhadas do Didi, foi quando eu comecei a dar uma estudada mais sobre gráfico, comecei a estudar conteúdos norte-americanos também, e aí foi um universo novo ali, comecei do zero de novo, e comecei a estudar análise gráfica, vim implementando coisas no meu operacional. As agulhadas do Didi, no fundo, não deram certo, era muito errático, mas foi o início ali para mim, foi o start sobre o meu estudo de análise gráfica. A partir desse momento, eu comecei a colocar na minha cabeça, mas espera aí, se um ganha dinheiro de uma forma, o outro também ganha dinheiro de uma outra forma, num outro tipo de mercado, por que eu não posso usar o tape na parte que dá certo? Eu identifico o cenário em que o tape está funcionando melhor, identifico o cenário que a análise gráfica funciona melhor. Então, se eu estou num cenário de tendência, um cenário que as minhas estratégias gráficas vão me dar mais payoff, eu vou conseguir alongar mais o trade, então eu vou utilizar análise gráfica nesse cenário. E se eu estou num cenário que ali é mais brigado, que tem muito player atuando, muita vol, eu vou utilizar mais o fluxo. E essa foi uma grande virada de chave para mim, porque a partir dali eu comecei a agregar coisas da análise gráfica no meu operacional, e aí eu comecei a parar de ser um empatador e começar a virar vencedor, porque eu conseguia pegar trades mais longos, eu conseguia pegar trades de tendência muito bom e conseguia ficar ali na consolidação, na volatilidade, operando e lendo meu fluxo, que eu já estava muito bem ali na leitura de fluxo. E aí acabou o meu preconceito sobre
essa briga de análises aí, eu acabei juntando as duas e me desenvolvendo exponencialmente a partir desse momento. Outra coisa que me ajudou muito na análise gráfica foi ter conhecido o gráfico de Renko. Eu conheci o gráfico de Renko e isso mudou completamente a minha visão na análise gráfica, e a partir do Renko que virou tudo mesmo, entendeu? Por quê? Porque o Renko, ele só se move com o preço. E aí tem muito mais sentido para mim eu usar um gráfico que se move conforme o preço do que eu usar um gráfico que se move conforme o tempo. Então eu não uso gráfico temporal, tenho um gráfico temporal na minha tela somente para desenhar algum caixote, alguma coisa que no Renko ficaria muito extenso. Bom, então eu quero contar uma história para vocês. A história é a seguinte: havia uma senhora na feira que vendia queijos. E aí o gato foi lá e roubou um queijo dessa senhora. O cachorro, vendo aquilo, tentou roubar o queijo do gato. E eles começaram a brigar ali. A raposa estava olhando de fora e viu aquela briga do cachorro e do gato e falou assim: bom, eu proponho um julgamento aí para vocês. O que vocês acham? A gente pode ver aí quem vai ficar com o queijo. O cão e o gato falaram: ok, tudo bem, você vai ser a juíza desse julgamento. E aí a raposa decidiu pelo seguinte, falou: bom, para não haver briga, vamos dividir. E os dois falaram: tudo bem, vamos dividir. E aí a raposa dividiu o queijo no meio e deu uma parte para o gato e uma parte para o cão. O cão, olhando para a parte do gato, falou: a parte dele é maior, isso não é justo. Aí a raposa observou e falou: você tem razão, vou igualar. Ela foi lá e deu uma abocanhada na parte do gato. Aí o gato olhou a parte dele abocanhada e olhou para a parte do cão e falou assim: mas agora a do cão é maior. E aí a raposa foi lá, observou e falou: você tem razão, a parte do cão é maior, eu vou dar um jeito nisso. E foi lá e mordeu um pedaço do cão. E isso ficou acontecendo até que acabasse o queijo do gato, acabasse o queijo do cão e a raposa saísse de barriga cheia, tá? Essa história serve para mostrar que quando a gente está brigando de um lado, brigando de um outro, existe alguém tomando uma parte de cada lado. E nesse caso é o mercado, tá? Enquanto ficam brigando entre análise técnica, análise de fluxo, essa é melhor, aquela é melhor, sai com isso daqui, isso não presta, aquilo não presta, o mercado vai pegando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Porque ambas as análises têm o seu momento de funcionar. A análise técnica tem um momento que é melhor de usar ela, a análise de fluxo tem um momento que é melhor de usar ela. Então aprender a utilizar as duas análises é muito melhor do que você ficar brigando de um lado e do outro e não conseguir uma evolução. Então, para refletir um pouco, se você está brigando de um lado, defendendo uma análise sem ter estudado a outra, sem ver qual a vantagem da outra. Eu concordo que a análise de fluxo é mais complexa, vai exigir mais tempo para você aprender, mas eu digo por mim que vale a pena, porque a análise de fluxo é tão boa quanto a análise gráfica e a análise gráfica é tão boa quanto a análise de fluxo. Só cabe a você saber encaixar as duas no seu operacional, na definição de cenário, para você poder tirar o melhor proveito de uma e de outra, em vez de ficar brigando, perdendo um pouco daqui, perdendo um pouco de lá. Tudo bem? Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Deixa aqui no comentário qual que é a tua história, por onde você começou, se foi por análise de fluxo, por análise gráfica, e me conta aí como que está sendo aí o seu desenvolvimento, se você já tentou estudar do outro lado também, ou se você está preso, brigando, olhando para a outra parte do queijo, enquanto o mercado está abocanhando aí um pouquinho de cada lado. Obrigado, um abraço, até o próximo.